Imagina você trabalhar 2 anos na casa de um milionário e ele nem saber que você existe. Você cuida do filho dele com todo o amor do mundo, mas para ele, você é invisível. Só que aí vem uma viagem para o Caribe, você coloca um biquíni vermelho e de repente tudo muda. Os homens começam a te notar e aquele patrão que nunca te enxergou, ele não consegue mais tirar os olhos de você. E o pior, ele tem namorada. Fica até o final porque essa história vai te prender do começo ao fim. Tem ciúmes, tem tensão, tem aquele romance que a gente torce para dar certo. E eu te garanto, o final vai te surpreender. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Beatriz ajeitou o lençol da cama de Heitor pela 3ª vez naquela manhã, mesmo sabendo que o menino bagunçaria tudo novamente em questão de minutos. Era assim há 2 anos, desde que ela começara a trabalhar como babá na mansão dos Drummond. Heitor tinha 6 anos agora, e ela conhecia cada mania dele, cada medo, cada sorriso. O garoto era a melhor parte daquele emprego, sem dúvida alguma. Bia, você vai ficar aqui para sempre, né? Heitor perguntou, abraçando o travesseiro enquanto a observava trabalhar. Ela sorriu com carinho. Vou ficar enquanto você precisar de mim, meu amor. Então vai ser para sempre, ele concluiu com a lógica simples das crianças. Beatriz sentiu o peito apertar. Aos 26 anos, ela havia se tornado praticamente parte da decoração naquela casa enorme. Os outros funcionários a cumprimentavam, claro, mas para o patrão, Matheus Drummond, ela era apenas mais uma peça na engrenagem que mantinha sua vida funcionando perfeitamente. Ele a tratava com educação, sempre cordial, mas distante. Às vezes passava por ela no corredor e mal registrava sua presença. Um bom dia aqui, um obrigado ali e nada mais. Não que ela esperasse algo diferente. Matheus era um empresário bem-sucedido de 34 anos. Bonito de um jeito que fazia as mulheres virarem a cabeça na rua e completamente fora do alcance de alguém como ela. Beatriz sabia seu lugar. Era a babá. Ponto final. Mas isso não a impedia de sentir o pulso acelerar quando ele entrava na sala, ou de admirar secretamente a forma como ele sorria para o filho nos raros momentos em que estava presente. Heitor, seu pai quer falar com você. A voz de Helena, a governanta, ecoou pelo corredor. O menino pulou da cama imediatamente. Será que ele vai me levar no parque? Beatriz duvidava. Matheus raramente tinha tempo para passeios, mas não quis decepcionar o garoto. Vai lá ver o que ele quer. Ela desceu as escadas atrás de Heitor, mantendo a distância respeitosa de sempre. Na sala principal, Matheus estava de pé junto à lareira, elegante em seu terno escuro. Ao lado dele, sentada no sofá, como se fosse a dona da casa, estava Verônica. Beatriz sentiu o estômago revirar. Verônica Santana era a nova namorada de Matheus, e tudo nela gritava dinheiro e superioridade. Loira, alta, roupas de grife e um olhar que conseguia fazer qualquer pessoa se sentir inferior. Ela e Matheus estavam juntos há 3 meses, e desde o primeiro dia, Verônica deixara claro que considerava Beatriz insignificante. Ah, a babá, Verônica disse sem sequer olhar para ela. Heitor, venha cá, querido. O menino hesitou, aproximando-se do pai em vez da namorada dele. Oi, pai. Matheus sorriu e Beatriz notou que o sorriso não alcançava completamente seus olhos. Filho, tenho uma novidade. Vamos viajar, nós 4. Uma ilha no Caribe, 10 dias de férias. Nós 4? Heitor franziu o senho. Você, eu, Verônica e a Beatriz, Matheus explicou. Ela vai junto para cuidar de você. Beatriz arregalou os olhos. Ninguém havia mencionado isso antes. Senhor Drummond, está tudo acertado. Ele a interrompeu, finalmente olhando em sua direção. Você será bem remunerada pelo período extra, naturalmente. Verônica revirou os olhos discretamente. Era realmente necessário levar a babá, Matheus. Heitor já tem idade suficiente para se comportar. Ele tem 6 anos. Verônica, Matheus respondeu com um toque de impaciência. E eu quero que ele se divirta, não que fique entediado enquanto resolvemos assuntos de adultos.
Beatriz engoliu em seco. A ideia de passar 10 dias em uma ilha paradisíaca com Mateus era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante, principalmente com Verônica ali, vigiando cada movimento seu. Bia, vai mesmo? Heitor correu até ela e agarrou sua mão. Vai ser demais. Vou sim, meu amor, ela respondeu, forçando um sorriso. Verônica se levantou alisando o vestido caro. Bem, já que está decidido, preciso ir às compras. Não tenho nada adequado para uma ilha tropical. Ela se aproximou de Mateus e o beijou nos lábios de forma possessiva, claramente marcando o território. Nos vemos no jantar, querido. Quando ela saiu, o ar pareceu ficar mais leve. Mateus soltou um suspiro quase imperceptível e, por um breve momento, Beatriz viu algo em seus olhos. Cansaço, talvez. Ou seria insatisfação. Beatriz, ele chamou, e ela se surpreendeu por ele usar seu primeiro nome. Obrigado por aceitar. Heitor realmente gosta de você. É um prazer cuidar dele, senhor. Ele acenou com a cabeça e se retirou para o escritório, deixando-a sozinha com Heitor e seus pensamentos confusos. Naquela noite, enquanto colocava o menino para dormir, Heitor sussurrou: Bia, eu não gosto dela. Da Verônica. Beatriz acariciou os cabelos dele. Por quê? Ela é falsa. E meu pai fica triste perto dela. Ele finge que tá feliz, mas eu sei que não tá. Como você sabe disso, meu amor? Porque quando ele sorri de verdade, os olhos dele brilham. Com ela, não brilham. As palavras do garoto ecoaram na mente de Beatriz muito depois que ele adormeceu. Talvez Heitor, com sua inocência infantil, enxergasse algo que os adultos insistiam em ignorar. Crianças tinham essa capacidade, ver através das máscaras que os mais velhos usavam. Ela foi até seu quarto nos fundos da mansão e começou a arrumar a mala para a viagem. 10 dias no Caribe. 10 dias fingindo que não sentia nada pelo patrão. 10 dias suportando os olhares de desprezo de Verônica. Seria mais difícil do que qualquer coisa que já enfrentara. O jato particular cortava as nuvens com suavidade e Beatriz ainda não conseguia acreditar que estava ali. Nunca havia viajado de avião antes, muito menos em uma aeronave luxuosa como aquela. Os assentos eram de couro creme. Havia uma pequena cozinha equipada e o espaço era maior que seu apartamento inteiro. Ela e Heitor estavam acomodados na parte traseira do jato, enquanto Mateus e Verônica ocupavam os assentos dianteiros. A divisão era clara e intencional. Verônica fizera questão de estabelecer as posições desde o momento em que chegaram ao aeroporto. Bia, olha as nuvens. Heitor apontou pela janela, o rosto iluminado de excitação. Parecem algodão gigante. São lindas, não? São? Beatriz sorriu, genuinamente feliz pela alegria do menino. Da frente do avião, a voz de Verônica chegava em fragmentos. Ela falava sobre restaurantes caros, sobre pessoas importantes que conhecia, sobre festas exclusivas. Mateus respondia com monossílabos educados, o olhar frequentemente perdido pela janela. Heitor puxou a manga de Beatriz e sussurrou: Por que meu pai está com aquela moça chata? Ela se inclinou para perto dele. Heitor, não devemos falar assim dos outros. Mas é verdade. Ela nem olha para mim direito. E quando olha, é com aquela cara de quem chupou limão. Beatriz teve que morder o lábio para não rir. Seu pai gosta dela, então temos que respeitar. Será que ele gosta mesmo? O menino pareceu pensativo. Ele não sorri perto dela como sorria perto da mamãe. Eu lembro um pouco, sabia? Lembro do sorriso dele. O coração de Beatriz se apertou. A mãe de Heitor havia falecido quando ele tinha apenas 3 anos, vítima de um acidente de carro. Ela nunca a conhecera, mas via as fotos espalhadas pelo quarto do menino. Uma mulher bonita, de sorriso caloroso, completamente diferente de Verônica. Às vezes os adultos têm motivos que as crianças não entendem, ela respondeu suavemente. Você é adulta e também não entende, né? Beatriz piscou surpresa com a perspicácia dele. Antes que pudesse responder, Mateus apareceu no corredor do jato. Tudo bem aqui atrás? Ele perguntou, os olhos passando rapidamente por Beatriz antes de se fixarem no filho.
Pai, estou vendo as nuvens. A Bia disse que quando a gente pousar vai ter praia com água azul. Vai ter sim, campeão. Praia, piscina, tudo o que você quiser. Posso fazer castelo de areia? Quantos você quiser. Mateus bagunçou o cabelo do filho com carinho. Mateus, querido, a voz de Verônica chamou da frente. O champanhe está esquentando. Ele respirou fundo, quase imperceptivelmente. Já vou. Olhou para Beatriz. Se precisar de algo, é só pedir à comissária. Obrigada, Sr. Drummond. Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas acenou e voltou para junto de Verônica. 5 horas depois, o jato pousou em uma pista privada. O calor tropical os envolveu assim que desceram, e Beatriz ficou sem fôlego diante da paisagem. O mar era de um azul impossível, a areia branca brilhava sob o sol, e palmeiras se curvavam suavemente com a brisa. Isso é real, ela murmurou para si mesma. Bonito, não é? A voz de Mateus a surpreendeu. Ele estava logo atrás dela, também admirando a vista. Antes que ela pudesse responder, Verônica se materializou ao lado dele. O resort fica a 10 minutos daqui. Espero que os quartos sejam adequados. Fiz questão de reservar a suíte presidencial para nós. Um carro luxuoso os esperava. Durante o trajeto, Heitor não parava de apontar para tudo. Os pássaros coloridos, as flores exóticas, as casinhas pitorescas à beira da estrada. Beatriz compartilhava seu entusiasmo silenciosamente, absorvendo cada detalhe daquele paraíso. O resort era ainda mais impressionante que a paisagem. Chalés elegantes, espalhados por jardins tropicais, piscinas de borda infinita e funcionários sorridentes, prontos para atender qualquer desejo. Senhorita, o gerente se dirigiu a Beatriz. Seu quarto fica na ala de serviço, próximo ao chalé principal. É confortável e tem vista para o jardim. Perfeito, Verônica respondeu antes que ela pudesse falar. Assim ela estará disponível quando precisarmos dela. Mateus franziu levemente o senho, mas não disse nada. Beatriz notou a tensão em seu maxilar, como se ele estivesse se segurando para não responder. O quarto de Beatriz era pequeno, comparado à suíte onde Mateus e Verônica ficariam, mas ela não se importou. Tinha uma cama macia, um banheiro limpo e uma varanda com vista para as flores. Era mais do que suficiente. Na verdade, era mais bonito que qualquer lugar onde ela já havia dormido. Naquela primeira noite, depois de colocar Heitor para dormir no quarto dele, Beatriz saiu para sua varanda. O ar estava perfumado de jasmim, e o som das ondas ao longe era hipnotizante. As estrelas brilhavam com uma intensidade que ela nunca vira na cidade grande. Foi quando ela os avistou. Mateus e Verônica jantavam à luz de velas em um terraço privativo. Verônica falava animadamente, gesticulando com a taça de vinho. Mateus ouvia, mas seu olhar estava distante, perdido no horizonte escuro do oceano. Ele girava o garfo no prato sem realmente comer, respondendo ocasionalmente com acenos de cabeça. Beatriz sentiu uma pontada no peito. Não era inveja, disse a si mesma. Era apenas tristeza. Tristeza por ver um homem claramente infeliz fingindo que estava tudo bem. Tristeza por Heitor, que merecia uma família de verdade. E talvez, bem no fundo, tristeza por si mesma, por desejar secretamente algo que jamais poderia ter. Ela se afastou da varanda e fechou a cortina, decidida a manter seus sentimentos sob controle. Era apenas a babá. Estava ali para trabalhar, nada mais. 10 dias passariam rápido e tudo voltaria ao normal. Ou assim ela esperava. O segundo dia amanheceu com o sol brilhando intensamente sobre a ilha. Beatriz acordou cedo, como de costume, e foi buscar Heitor para o café da manhã. O menino estava elétrico de ansiedade. Bia, hoje vamos na praia, né? Você prometeu. Ele pulava na cama sem parar. Prometi sim. Vamos tomar café primeiro e depois a gente vai. Oba, quero fazer o maior castelo de areia do mundo. Mateus e Verônica ainda dormiam, o que significava que Beatriz tinha a manhã livre com Heitor. Melhor assim, menos tensão, menos olhares atravessados, menos desconforto. Depois do café, ela voltou ao seu quarto para se trocar. Abriu a mala e encontrou o biquíni que havia comprado especialmente para a viagem.
Era vermelho, simples, mas de bom gosto. Ela hesitou por um momento. Fazia tempo que não usava roupas de banho. Seu dia a dia consistia em uniformes discretos e roupas práticas para cuidar de Heitor. Quase esquecera como era se vestir para si mesma. Vestiu o biquíni e se olhou no espelho. O tecido abraçava seu corpo de forma elegante, realçando curvas que ela mesma havia esquecido que tinha. Por cima, colocou um vestido leve de algodão branco e saiu para buscar Heitor. "Uau, Bia, você tá bonita!" O menino exclamou quando a viu. Ela riu, tocada pelo elogio sincero. "Obrigada, meu amor. Vamos?" A praia do resort era um sonho. Areia fina e branca, água cristalina em tons de turquesa e poucas pessoas ao redor. Beatriz escolheu um lugar à sombra de um coqueiro e estendeu a toalha. Heitor imediatamente correu para a beira da água. "Não vai longe!" Ela gritou, tirando o vestido e ficando apenas com o biquíni. O sol aquecia sua pele de forma deliciosa. Beatriz fechou os olhos por um momento, sentindo-se em paz pela primeira vez em muito tempo. Ali, naquela praia paradisíaca, ela não era a babá que ninguém notava. Era apenas uma mulher aproveitando um dia bonito. "Com licença." Uma voz masculina a fez abrir os olhos. 2 homens estavam parados próximo a ela. Ambos eram bonitos, bronzeados, com sorrisos simpáticos. Pareciam ter por volta de 30 anos e vestiam bermudas de marca. "Oi," ela respondeu um pouco surpresa. "Desculpe incomodar," o mais alto disse. "É que não pudemos deixar de notar você. Está sozinha?" Beatriz sentiu o rosto esquentar. "Estou com o filho do meu patrão." Ela apontou para Heitor, que brincava na areia molhada. "Ah, você é babá? Que sorte desse patrão." O outro comentou sorrindo. "Posso dizer que você é a mulher mais bonita que vi nessa ilha inteira?" "Concordo totalmente," o primeiro completou. "Esse biquíni vermelho combina perfeitamente com você. Realça seus olhos." Beatriz não sabia onde enfiar a cara. Não estava acostumada com elogios, muito menos tão diretos. "Obrigada, vocês são muito gentis." "Gentis não, sinceros," o mais alto se apresentou. "Sou Marcos, e esse é meu amigo Daniel. Estamos hospedados aqui por uma semana. Talvez possamos tomar um drink mais tarde? Tem um bar excelente na piscina." Antes que ela pudesse responder, algo a fez olhar para o lado. Mateus caminhava pela praia ao lado de Verônica, que usava um biquíni dourado minúsculo e óculos de sol enormes. Eles estavam a uns 50 metros de distância. Mas Beatriz pôde ver claramente quando Mateus parou de andar. Ele estava olhando para ela. Não, ele estava olhando para os 2 homens que a cercavam. E sua expressão era algo que Beatriz nunca havia visto antes. Seu maxilar estava tenso, os olhos estreitos, o corpo rígido como se estivesse pronto para uma briga. "Mateus! Mateus!" Verônica chamou impaciente. "O que foi? Por que parou?" Ele não respondeu imediatamente. Seus olhos permaneceram fixos na cena. Beatriz de biquíni vermelho, linda sob o sol tropical, sendo cortejada por 2 homens atraentes que sorriam para ela como se ela fosse a coisa mais interessante do mundo. Algo queimou dentro dele, uma sensação desconfortável e intensa que ele não conseguia nomear. Ou talvez não quisesse nomear. "Nada." Ele finalmente respondeu a voz estranha, rouca. "Preciso verificar uma coisa. Volto já." "Verificar o quê?" "Mateus!" Mas ele já estava se afastando, caminhando na direção oposta à de Beatriz, os punhos cerrados ao lado do corpo. Verônica ficou plantada na areia, furiosa, observando o namorado desaparecer entre as palmeiras. Na praia, Marcos ainda esperava uma resposta. "Então, o que me diz? Um drink hoje à tarde?" Beatriz balançou a cabeça, ainda perturbada pelo olhar de Mateus. "Agradeço o convite, mas não vai ser possível. Estou trabalhando." "Que pena," Daniel suspirou dramaticamente. "Se mudar de ideia, estaremos no bar da piscina toda a tarde. Seria um prazer enorme ter sua companhia." Os 2 se despediram com sorrisos charmosos e se afastaram. Beatriz soltou o ar que nem percebera estar segurando. Heitor correu até ela, coberto de areia da cabeça aos pés. "Quem eram aqueles moços, Bia?" "Ninguém importante, meu amor. Apenas hóspedes do hotel."
Ela olhou novamente para onde Mateus havia estado, mas ele já tinha sumido. Verônica, porém, ainda estava lá, e seu olhar cortante encontrou o de Beatriz através da distância. A mensagem era clara. Ela havia visto tudo e não estava nada feliz. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha apesar do calor. Algo havia mudado naquele momento. Ela podia sentir. O olhar de Mateus, a raiva de Verônica, os elogios dos estranhos. Era como se uma engrenagem invisível tivesse começado a girar, colocando em movimento algo que ela não conseguia controlar nem entender completamente. Bia, você tá bem? Heitor perguntou, preocupado com o silêncio dela. Ela forçou um sorriso. Estou sim, meu anjo. Vamos entrar na água? Enquanto brincava com o menino nas ondas suaves, Beatriz tentou afastar os pensamentos confusos. Mas a imagem dos olhos escuros de Mateus, ardendo com algo que parecia muito com ciúmes, recusava-se a sair de sua mente. Mateus não conseguia se concentrar. Estava sentado na varanda do chalé, laptop aberto sobre a mesa, mas as palavras na tela não faziam sentido algum. Sua mente estava presa na imagem daquela manhã. Beatriz de biquíni vermelho, sorrindo para dois estranhos que a devoravam com os olhos. Quem eram aqueles homens? Por que estavam tão perto dela? E por que diabos isso o incomodava tanto? Ele fechou o laptop com força desnecessária. Precisava parar com aquilo. Beatriz era a babá do seu filho, nada mais. Uma funcionária competente e discreta que ele mal notava no dia a dia. Pelo menos era assim até 2 dias atrás. Agora, de repente, ela era tudo o que ele conseguia pensar. Mateus, você está me ouvindo? A voz irritada de Verônica o trouxe de volta à realidade. Desculpe, o que disse? Ela bufou, cruzando os braços. Perguntei se vamos jantar no restaurante francês hoje. Dizem que o chefe é premiado internacionalmente. Claro, como quiser. Verônica se aproximou, os olhos estreitos de desconfiança. Você está estranho desde que chegamos. Distante, distraído. O que está acontecendo? Nada. Apenas cansado do trabalho. Ela não pareceu convencida, mas deixou passar. Vou me arrumar para o jantar. E diga à babá que Heitor vai jantar conosco hoje. Quero mostrar que sei lidar perfeitamente com crianças. Mateus quase riu. Verônica e crianças combinavam como água e óleo, mas acenou concordando, sem energia para discutir. Encontrou Beatriz no jardim com Heitor. O menino corria atrás de uma borboleta azul, enquanto ela o observava sentada em um banco de pedra. Ao vê-la, Mateus sentiu o peito apertar de uma forma que não sentia há anos. Ela havia trocado o biquíni por um vestido simples de algodão azul claro, mas continuava absolutamente linda. Como ele nunca havia percebido isso antes? Beatriz, ele chamou, a voz mais rouca do que pretendia. Ela se levantou imediatamente, as bochechas corando levemente. Senhor Drummond, Verônica quer que Heitor jante conosco hoje, no restaurante do resort. Ela pareceu surpresa. Tudo bem, vou arrumá-lo então. Você também vem. Os olhos dela se arregalaram. Heitor se sente mais confortável com você por perto. E... Ele hesitou, procurando uma justificativa racional. Seria bom ter você à mesa caso ele precise de algo. Beatriz não soube o que responder. Desde quando Mateus Drummond fazia questão da presença dela? Está bem, ela murmurou. Vou me trocar. Naquela noite, os 4 se sentaram em uma mesa elegante do restaurante. Verônica estava deslumbrante em um vestido preto justo, joias caras brilhando no pescoço e nos pulsos. Beatriz usava o único vestido de festa que trouxera, um modelo simples cor de vinho que abraçava discretamente suas curvas. Mateus não conseguia tirar os olhos dela. Cada vez que ela sorria para Heitor, cada vez que afastava uma mecha de cabelo do rosto, ele sentia algo se mover dentro do peito. Heitor, sente-se direito. Verônica repreendeu o menino pela 3ª vez em poucos minutos. Estou sentado direito, ele resmungou emburrado. Beatriz interveio suavemente. Que tal escolhermos o que vamos comer? Olha, Heitor, tem frango ao molho. Você gosta? O menino se animou imediatamente, esquecendo a irritação. Quero esse. Com batata frita pode?
Verônica revirou os olhos com desprezo. Frango com batata frita, em um restaurante 5 estrelas com menu degustação. Ele tem 6 anos. Verônica, Mateus disse, a paciência começando a se esgotar. Deixe-o pedir o que quiser. O jantar prosseguiu tenso. Verônica monopolizava a conversa, falando sobre viagens caras, pessoas influentes que conhecia, festas em iates. Heitor se entediava visivelmente, balançando os pés debaixo da mesa, e apenas Beatriz conseguia mantê-lo calmo, com sussurros carinhosos e sorrisos cúmplices. Em determinado momento, Mateus percebeu um movimento no canto do olho. Um dos homens da praia, Marcos, ou Daniel, passou pela mesa e acenou para Beatriz com um sorriso largo. Oi, linda. Bonita noite, não? Você está deslumbrante. Beatriz acenou de volta, educada, mas breve. Boa noite. O homem seguiu seu caminho, mas o estrago estava feito. Mateus sentiu o sangue ferver nas veias. Suas mãos se fecharam ao redor do guardanapo de linho, os nós dos dedos brancos de tensão. Você conhece aquele homem? Ele perguntou, a voz mais áspera do que pretendia. Beatriz o olhou, confusa com o tom dele. Nos encontramos na praia hoje de manhã. Ele e o amigo foram simpáticos. Simpáticos, Mateus repetiu, o tom carregado de algo que ele mesmo não queria reconhecer. Verônica observava a cena com olhos de águia. Mateus, qual o problema? A babá pode conversar com quem quiser, não pode? Ela está de folga à noite. Não há problema algum, ele respondeu rapidamente, percebendo que havia se exposto demais. Mas havia. Havia um problema enorme crescendo dentro dele, e ele estava começando a entender qual era. Ciúmes. Ciúmes intensos, irracionais, da babá do seu filho. Depois do jantar, enquanto Verônica foi ao banheiro retocar a maquiagem, Mateus e Beatriz ficaram sozinhos por um momento. Heitor havia adormecido no sofá do lounge do restaurante, exausto pelo dia longo. Ele está tão cansado, Beatriz comentou, acariciando os cabelos do menino com ternura infinita. Mateus a observou, fascinado pela naturalidade dela, pelo amor genuíno que demonstrava. Você é muito boa com ele, melhor do que qualquer pessoa. Não precisa agradecer. Eu amo esse menino de verdade. Eu sei, e ele ama você. Ele fez uma pausa longa. Ele confia em você de um jeito que não confia em mais ninguém. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Beatriz sentiu o pulso acelerar perigosamente. Beatriz, eu... Voltei, Verônica anunciou, quebrando o momento como vidro estilhaçando. Mateus, estou exausta. Vamos? Ele pestanejou como se acordasse de um transe. Sim, claro. Mais tarde, no chalé, Verônica o confrontou com as mãos na cintura. Você está estranho, Mateus. Muito estranho. Mal olha para mim. Mal me toca. Vive distraído. O que está acontecendo com você? Não é nada. Estou apenas preocupado com negócios da empresa. Negócios? Ela repetiu, descrente. Sei. Espero que seja mesmo isso. Ela se deitou de costas para ele, claramente irritada. Mateus ficou acordado por horas, olhando o teto, o ventilador girando lentamente, tentando entender o que estava sentindo. Beatriz, a babá que ele nunca notara e que agora era tudo o que conseguia ver. Isso era loucura completa, mas era absolutamente real. O 5º dia na ilha trouxe nuvens escuras no horizonte. O vento começou a soprar forte pela manhã, dobrando as palmeiras e levantando areia na praia. Os funcionários do resort alertaram os hóspedes sobre uma tempestade tropical que se aproximava. Nada perigoso, garantiram, mas seria melhor permanecer nos chalés até passar. Heitor acordou agitado, sentindo a mudança no ar. Bia, vai chover forte? Beatriz olhou pela janela vendo o céu cada vez mais cinzento. Parece que sim, meu amor, mas estamos seguros aqui dentro. Não gosto de trovão, ele confessou, a voz pequena e apreensiva. Faz barulho demais. Ela o abraçou com força. Eu sei, mas vou ficar com você o tempo todo, tá bom? Não vou sair do seu lado. Mateus apareceu no quarto de Heitor pouco depois, ainda de pijama. Como ele está? Ansioso com a tempestade. Beatriz respondeu, notando as olheiras sob os olhos dele.
Será que também não dormirá bem? Ele tem medo de trovões. Desde pequeno, Mateus confirmou, sentando-se na cama ao lado do filho. Lembra quando você tinha 4 anos e ficou a noite toda no meu quarto por causa da chuva? Heitor sorriu fracamente. Você me deixou dormir abraçado no seu travesseiro grande e disse que os trovões eram gigantes jogando boliche no céu. E vou deixar de novo se precisar, quantas vezes você quiser. Beatriz observou a interação entre pai e filho, sentindo o peito aquecer. Mateus podia ser distante às vezes, absorvido pelo trabalho e pelas obrigações, mas amava Heitor profundamente. Isso era inegável e bonito de se ver. A tempestade chegou no meio da tarde com força total. Relâmpagos cortavam o céu escuro como facas de luz, e os trovões faziam as janelas tremerem violentamente. A chuva caía em cortinas grossas, martelando o telhado do chalé sem parar. Heitor se encolheu no sofá da sala principal, os olhos arregalados de medo a cada estrondo. Bia! Ele estendeu os braços para ela, tremendo. Beatriz correu até ele, envolvendo-o em um abraço protetor e firme. Estou aqui, meu anjo. Não precisa ter medo. É só chuva. Vai passar logo. Promete que não vai embora? Prometo. Vou ficar aqui com você. Mateus assistia à cena do outro lado da sala, encostado na parede, profundamente tocado pela naturalidade com que ela confortava seu filho. Verônica, sentada na poltrona folheando uma revista de moda, bufou impaciente. Honestamente, Heitor, você já é um menino grande. Não precisa desse drama todo por causa de uma chuva. É só água caindo do céu. O menino se encolheu ainda mais nos braços de Beatriz, os olhos marejados. Ela lançou um olhar reprovador para Verônica, mas controlou-se para não dizer nada que piorasse a situação. Verônica, Mateus advertiu, a voz firme e baixa. O quê? Estou apenas dizendo que ele precisa aprender a ser mais corajoso. Mimo demais faz mal. Ele tem 6 anos e está assustado, deixe-o em paz. O clima ficou pesado como as nuvens lá fora. Verônica se levantou bruscamente, jogando a revista sobre a mesa. Vou para o quarto. Essa tempestade está me dando uma dor de cabeça terrível. Me chame quando parar essa choradeira. Ela saiu sem olhar para trás, batendo a porta do quarto. Mateus suspirou longamente, passando a mão pelo rosto cansado. Desculpe por isso, ele disse baixinho para Beatriz. Não precisa se desculpar. O importante agora é o Heitor. Eles passaram a tarde assim. Beatriz no sofá com o Heitor aninhado em seus braços. Mateus numa poltrona próxima, os 3 em silêncio confortável, enquanto a tempestade rugia lá fora. Beatriz contou histórias para o menino, inventando aventuras de piratas corajosos e tesouros escondidos em ilhas mágicas. Mateus ouvia cada palavra, hipnotizado pela voz suave dela e pela forma como Heitor se acalmava completamente em sua presença. Quando a noite caiu, o menino finalmente adormeceu, exausto de tanto medo e tensão. Beatriz o carregou delicadamente até a cama e o cobriu com carinho, certificando-se de que estava confortável. Durma bem, meu amor, ela sussurrou, beijando sua testa quente. Os gigantes já pararam de jogar boliche. Ao sair do quarto, encontrou Mateus na varanda coberta do chalé. Ele estava parado ali sozinho, observando a chuva que ainda caía forte, criando uma parede de água ao redor deles. Beatriz hesitou na porta. Deveria voltar para seu quarto. Era o mais sensato, o mais profissional. Mas seus pés a levaram até ele, como se tivessem vontade própria. Não consegue dormir? Ela perguntou, parando ao seu lado. Mateus se virou, surpreso por vê-la ali. A tempestade me deixa inquieto também. Acho que Heitor herdou isso de mim. Nunca gostei de me sentir preso. Beatriz sorriu. Vocês são muito parecidos em várias coisas. Você acha? Ele pareceu genuinamente curioso. Sim, o jeito de franzir a testa quando estão concentrados, o sorriso de canto de boca quando acham algo engraçado, a forma como coçam o queixo quando pensam. Heitor é sua cópia em miniatura. Mateus ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dela. Depois disse, obrigado por hoje, por cuidar dele tão bem quando eu não consigo. Não precisa agradecer. Eu amo aquele menino como se fosse meu. Eu sei,
E ele ama você de volta. Ele fez uma pausa significativa. Às vezes acho que você é mais mãe para ele do que qualquer outra pessoa poderia ser. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade. A chuva criava uma cortina ao redor da varanda, isolando-os do resto do mundo, criando um casulo de intimidade. Beatriz sentiu o pulso acelerar perigosamente. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse antes que pudesse se impedir. Claro. Por que você está com ela? Com a Verônica? Mateus a encarou longamente, os olhos escuros indecifráveis na penumbra. Essa é uma pergunta muito direta. Desculpe, eu não deveria ter perguntado. Não é da minha conta. Não, ele a interrompeu. Está tudo bem. A verdade é que não sei mais a resposta. Eles se olharam intensamente, a chuva martelando o telhado, os trovões ecoando cada vez mais distantes. Algo magnético os puxava um para o outro. Mateus deu um passo em sua direção. Beatriz prendeu a respiração. Mateus. A voz de Verônica cortou o momento como uma lâmina afiada. Onde você está? Preciso de um remédio para dor de cabeça. Beatriz recuou imediatamente, o feitiço quebrado. Eu preciso ir. Boa noite, Sr. Drummond. Ela praticamente correu para seu quarto, o coração martelando descontrolado no peito. Atrás dela, Mateus permaneceu na varanda, os punhos cerrados, a chuva refletindo o caos em sua mente. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. Beatriz passou os 2 dias seguintes evitando Mateus o máximo possível. Acordava cedo, levava Heitor para atividades no resort e só voltava quando tinha certeza de que ele estaria ocupado com Verônica. Era covarde, ela sabia, mas não conseguia encará-lo depois daquela noite na varanda. O que quase havia acontecido ali? E por que ela desejava tanto que tivesse acontecido? No 7º dia, o sol voltou com força total, como se a tempestade nunca tivesse existido. O céu estava limpo, azul intenso, sem uma única nuvem. Heitor implorou para ir à praia novamente, e Beatriz não teve como recusar aqueles olhos pidões. Por favor, Bia, a água deve estar quentinha agora. Tudo bem, meu amor. Vamos depois do lanche. Ela escolheu um horário no final da tarde, quando sabia que Verônica estaria no spa fazendo seus tratamentos diários de beleza. Menos chance de encontros desconfortáveis. Bia, posso fazer um castelo bem grande dessa vez? Heitor perguntou, já correndo para a areia assim que chegaram. Pode sim, meu amor. Vou ficar bem aqui olhando você. Ela se sentou na areia macia, observando o menino brincar com dedicação total. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de laranja, rosa e dourado. Era lindo demais para ser real, como uma pintura que alguém havia derramado sobre o mundo. Posso me sentar? A voz de Mateus a fez pular de susto. Ele estava ali, de bermuda azul e camiseta branca, os pés descalços na areia. Parecia mais jovem assim, menos o empresário poderoso e mais um homem comum. Um homem bonito, acessível, real. Claro, ela respondeu, a voz falhando levemente. Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa entre eles. Por longos minutos ficaram em silêncio, observando Heitor construir seu castelo com concentração absoluta. Você tem me evitado, Mateus disse finalmente, quebrando o silêncio. Beatriz sentiu o rosto queimar. Eu não estava... Tem sim, e eu entendo por quê. Depois daquela noite na varanda. Ela não respondeu. O que poderia dizer que não piorasse tudo? Mateus respirou fundo, enchendo os pulmões de ar salgado. Beatriz, preciso ser honesto com você. Sobre aquela noite, sobre tudo o que está acontecendo. Sr. Drummond, acho melhor não falarmos sobre isso. Mateus, ele a interrompeu com firmeza. Me chame de Mateus, por favor. Estou cansado de formalidades entre nós. Ela engoliu em seco. Mateus. Ele se virou para encará-la, os olhos escuros cheios de algo intenso que ela não conseguia decifrar completamente. Você me perguntou por que estou com Verônica. A verdade é que eu estava me enganando esse tempo todo. Achei que precisava de alguém ao meu lado, que Heitor precisava de uma figura materna na vida dele. Verônica parecia adequada, rica, bonita, do mesmo círculo social. E não é suficiente.
Beatriz completou baixinho. Não, porque eu não a amo. Talvez nunca tenha amado de verdade. Ele olhou para o horizonte onde o sol se punha. Depois que minha esposa morreu, me fechei completamente. Mergulhei no trabalho. Ignorei tudo ao meu redor, incluindo meu próprio filho em muitos momentos, e incluindo você. Beatriz o olhou confusa. Você estava ali, na minha casa, todos os dias, cuidando do que eu tenho de mais precioso no mundo, e eu nem sequer a enxergava. Você era como parte dos móveis para mim. Ele balançou a cabeça, frustrado consigo mesmo. Que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de homem ignora alguém tão especial? Você estava sofrendo, ela disse suavemente, tentando amenizar. As pessoas lidam com a dor de formas diferentes. Isso não é desculpa para ser cego. Ele se virou para ela novamente e havia urgência em seus olhos. Mas agora eu vejo você, Beatriz. Finalmente vejo, e não consigo parar de ver. O coração dela disparou tão forte que doía. Mateus, quando vi aqueles homens ao seu redor na praia, senti algo que não sentia há anos. Ciúmes. Ciúmes de verdade, daquele tipo que queima por dentro e não deixa você pensar direito. Ele riu sem humor. Eu com ciúmes da babá do meu filho. Patético, não é? Não é patético, ela sussurrou. Você estava ali o tempo todo, e eu fui idiota demais para perceber. Seu sorriso, sua gentileza, a forma como cuida do Heitor, como seus olhos brilham quando você está feliz. Ele estendeu a mão, quase tocando o rosto dela, mas parou no meio do caminho. Me perdoe por demorar tanto para enxergar o que estava na minha frente. Beatriz sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Isso é loucura. Você tem uma namorada. Eu sou a babá do seu filho. As pessoas vão achar que eu sou uma interesseira, que eu planejei tudo isso. Não me importo com o que as pessoas acham. Mas eu me importo. Ela se levantou, o coração em pedaços. Você é meu patrão, Mateus. Mora numa mansão, viaja de jato particular, frequenta lugares que eu nem sonharia em conhecer. E eu sou o quê? Uma moça simples que cuida de crianças para pagar aluguel. Ele se levantou também, aproximando-se dela. Você é muito mais que isso. É a mulher mais genuína que já conheci. A mais bondosa, a mais dedicada. Pare, ela pediu, as lágrimas finalmente caindo. Por favor, pare. Não posso, não consigo mais fingir. Eles estavam próximos agora, tão próximos que Beatriz podia sentir o calor do corpo dele. O perfume da pele misturado com maresia. O sol se punha atrás deles em explosão de cores, e Heitor brincava alheio a tudo, concentrado em seu castelo de areia. Eu também sinto, ela confessou a voz quebrada de emoção. Há tanto tempo, mas isso não pode acontecer. Por quê? Porque não é certo. Você precisa resolver sua vida primeiro. E eu tenho medo do que pode acontecer. Mateus segurou suavemente o queixo dela, fazendo-a olhar para ele. E se eu resolver? E se eu terminar com Verônica, colocar tudo em ordem? Você me daria uma chance? Beatriz queria dizer sim. Cada fibra do seu ser gritava para dizer sim. Mas o medo era maior que o desejo. Eu não sei, ela respondeu honestamente. Preciso pensar com clareza. Ele acenou respeitando a decisão dela. Vou esperar. O tempo que for preciso. Ela se afastou chamando o Heitor. Vamos, meu amor. Está ficando tarde e você precisa jantar. Enquanto caminhava de volta ao resort com o menino, Beatriz não olhou para trás. Se olhasse, sabia que correria de volta para os braços de Mateus e esqueceria todas as suas dúvidas e medos. E isso a assustava mais do que qualquer coisa no mundo. Verônica não era burra. Longe disso. Ela havia construído toda a sua vida social observando pessoas, lendo entrelinhas, percebendo mudanças sutis de comportamento. E Mateus estava diferente. Muito diferente, distante, pensativo, sempre olhando para algum lugar que ela não conseguia alcançar. No 8º dia na ilha, ela decidiu que era hora de confrontá-lo de uma vez por todas. Precisamos conversar, ela disse durante o café da manhã, o tom sério e decidido. Mateus levantou os olhos do prato que mal tocara. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que está acontecendo com você.
Ela cruzou os braços, a postura defensiva. Você mal me toca, mal me olha nos olhos. Passa mais tempo preocupado com onde a babá está do que comigo. Acha que não percebo essas coisas? Ele ficou em silêncio por um longo momento, o garfo parado no ar. Verônica tinha razão. Ele estava sendo injusto com ela, arrastando um relacionamento que não fazia mais sentido. Talvez nunca tivesse feito sentido desde o início. Verônica, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado extremo. Você merece alguém que a ame de verdade, alguém que olhe para você e sinta o coração acelerar. Ela arregalou os olhos, a xícara de café parando no meio do caminho até a boca. O que está dizendo exatamente? Estou dizendo que não sou essa pessoa. Ele suspirou pesadamente, sentindo o peso das palavras. Entrei nesse relacionamento pelos motivos errados. Achei que precisava de alguém ao meu lado, que Heitor precisava de uma figura materna. Mas não é justo com você continuar fingindo algo que não sinto. Não é justo comigo? Ela riu, mas não havia humor algum no som. Era amargo, cortante. Mateus, eu larguei tudo por você. Recusei convites de outros homens, mudei minha rotina inteira, tentei me adaptar ao seu filho complicado. Heitor não é complicado. Ele a interrompeu, a voz ficando dura. Ele claramente não gosta de mim. Faz cara feia toda vez que eu falo com ele. Porque crianças sentem quando algo não é genuíno. Elas têm esse radar natural. Verônica se levantou da cadeira bruscamente, fazendo-a arrastar no chão com um ruído irritante. É por causa dela, não é? Da babá. Você se apaixonou pela empregada doméstica. Mateus também se levantou, enfrentando-a. Isso não tem nada a ver com Beatriz. Mentiroso! Ela gritou, o rosto vermelho de raiva. Você acha que sou idiota? Vi como você olha para ela, como fica tenso quando outros homens se aproximam, como seus olhos a seguem pela sala. É patético, Mateus. Você, um homem da sua posição social, babando por uma simples babá que nem faculdade deve ter. Cuidado com o que diz, ele advertiu, a voz perigosamente baixa e controlada. Ou o quê? Ela se aproximou dele, o dedo em riste. Vai me trocar por ela? Vai virar motivo de piada nos círculos sociais? O grande Mateus Drummond e a babá humilde. Que história romântica tocante. Chega, Verônica. Ele estava calmo agora, completamente decidido. A raiva havia passado e sobrado apenas certeza. Isso acabou. Não vou continuar fingindo algo que não sinto. Você é uma mulher bonita e inteligente. Vai encontrar alguém que a valorize de verdade, que a ame como você merece. Mas esse alguém não sou eu. Ela o encarou por longos segundos, o peito subindo e descendo com a respiração pesada. Seus olhos estavam úmidos, mas ela se recusava a deixar as lágrimas caírem. Orgulho demais para isso. Você vai se arrepender disso, ela disse finalmente, a voz tremendo de contenção. Talvez, mas prefiro me arrepender de ter tentado ser honesto do que continuar vivendo uma mentira pelo resto da vida. Verônica pegou sua bolsa com movimentos bruscos e mecânicos. Vou embora hoje mesmo. Não pretendo ficar mais um minuto nessa ilha ridícula olhando para a sua cara. Na porta, ela se virou uma última vez, os olhos faiscando. Espero que sua babá valha a pena, Mateus, porque você acabou de jogar fora a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida. Ela bateu a porta com força, fazendo os quadros da parede tremerem. Mateus ficou parado no meio da sala, sentindo um peso enorme sair de seus ombros. Estava feito. Finalmente, estava feito. Doía, mas era um alívio ao mesmo tempo. Heitor apareceu na porta do quarto, os olhos arregalados e curiosos. Pai, a Verônica foi embora? Ouvi ela gritando. Foi, filho. Para sempre? Havia esperança na voz dele. Mateus se abaixou para ficar na altura do menino, olhando nos olhos idênticos aos seus. Para sempre. Heitor mordeu o lábio hesitante. Posso falar a verdade? Sempre, campeão. Um sorriso enorme se abriu no rosto do menino, iluminando tudo. Oba, eu não gostava dela, pai. Ela era falsa e você ficava triste perto dela. Mateus sentiu os olhos arderem com emoção. Eu sei, filho. Me desculpe por não ter percebido antes. Heitor o abraçou com força.
Agora a gente pode ser feliz de verdade? Só nós dois e a Bia? Vamos tentar, campeão, vamos tentar com todas as forças. Ele correu para abraçar o pai com força. 2 horas depois, Verônica partiu no jato que Mateus providenciou às pressas. Ele a acompanhou até o aeroporto por educação e respeito, despedindo-se com cordialidade profissional. Ela não disse uma palavra durante todo o trajeto, o queixo erguido, os olhos fixos na janela. Quando voltou ao resort, Mateus foi direto procurar Beatriz. Encontrou-a no quarto dela, fazendo as malas com movimentos apressados. "O que está fazendo?" ele perguntou da porta, o coração apertando ao ver a cena. Ela se virou, os olhos vermelhos de choro. "Preciso ir embora, Mateus. Depois de tudo que aconteceu, não posso continuar trabalhando para você. Não seria apropriado nem profissional." "Não." Ele entrou no quarto decidido. "Não vou deixar você ir assim. Você não pode me impedir de pedir demissão. Posso tentar te convencer a ficar." Ele se aproximou dela com passos firmes. "Beatriz, terminei com Verônica." Ela arregalou os olhos, parando de dobrar a blusa que tinha nas mãos. "O quê?" "Terminei. Deveria ter feito isso há muito tempo, antes mesmo dessa viagem." Ele segurou as mãos dela entre as suas, sentindo-as tremer. "Você me pediu para resolver minha vida primeiro. Estou resolvendo. Não quero mais viver de aparências. Não quero mais fingir sentimentos. Quero algo real e verdadeiro. Quero você. Mateus, eu te amo, Beatriz." As palavras saíram com força, com certeza absoluta. "Sei que parece loucura, sei que é rápido demais, mas é a mais pura verdade. Você me mostrou o que eu estava perdendo na vida. Me fez enxergar além do meu mundinho fechado de negócios e aparências. Me fez querer ser um homem melhor." As lágrimas escorriam pelo rosto dela sem controle. "Tenho tanto medo do que isso significa." "Eu também tenho." Ele acariciou o rosto dela suavemente, secando as lágrimas. "Mas podemos ter medo juntos. Podemos construir isso no nosso tempo, do nosso jeito. Sem pressa, sem pressão de ninguém." Beatriz o olhou nos olhos, vendo ali tudo o que sempre sonhou em silêncio. Amor verdadeiro, respeito genuíno, promessa de futuro real. "Eu também te amo." Ela sussurrou finalmente. "Há tanto tempo que dói." Mateus sorriu, aquele sorriso que finalmente alcançava os olhos e iluminava o rosto inteiro. Então, delicadamente, inclinou-se e a beijou. Foi um beijo suave no início, cheio de promessas e ternura infinita. Depois se tornou mais intenso, carregando toda a paixão contida daqueles dias de tortura. Quando se separaram, ambos sorriam como tolos apaixonados. "Então você fica?" ele perguntou esperançoso. "Fico", ela respondeu. "Mas precisamos ir devagar, com cuidado. Todo o tempo do mundo, meu amor. Todo o tempo do mundo." O retorno ao Brasil foi completamente diferente da viagem de ida. Desta vez, Beatriz sentou-se ao lado de Mateus no jato, com o Heitor entre eles, o menino irradiando felicidade pura. Não havia mais divisões, não havia mais distâncias artificiais, não havia mais tensão no ar. "Bia vai morar com a gente agora?" Heitor perguntou esperançoso. Mateus e Beatriz trocaram um olhar cúmplice. "Calma, campeão", Mateus disse com paciência. "As coisas precisam acontecer no tempo certo." "Mas vocês se gostam, né? Vi vocês se beijando ontem." O menino cruzou os braços, satisfeito com sua descoberta. Beatriz corou intensamente, as bochechas pegando fogo. "Heitor", o menino riu gostosamente. "Que foi? Achei bonito. Muito melhor que quando ele beijava a Verônica. Aquilo era nojento. Parecia beijo de peixe." Mateus não conseguiu conter o riso. "Filho, você é terrível mesmo." "Sou sincero. Você mesmo disse que sinceridade é importante, lembra?" Beatriz balançou a cabeça, sorrindo apesar do constrangimento. Aquele menino era esperto demais para a idade dele. Nos dias seguintes, eles estabeleceram uma nova rotina em São Paulo. Beatriz continuou morando em seu apartamento pequeno, mas passava os dias na mansão cuidando de Heitor. A diferença era que agora, Mateus fazia questão de estar presente sempre que possível. Jantavam juntos os três, assistiam filmes amontoados no sofá,
Conversavam por horas depois que o menino dormia. As pessoas vão falar, Beatriz disse uma noite, enquanto tomavam vinho na varanda sob as estrelas. Que falem o que quiserem. Não te preocupa nem um pouco? Mateus segurou a mão dela com firmeza. O que me preocupa é desperdiçar mais tempo fingindo ser alguém que não sou. Passei anos vivendo para agradar expectativas alheias, para manter aparências. Não quero mais isso para minha vida. E sua família? Seus sócios da empresa? Minha família quer me ver feliz de verdade. E quem não aceitar minha felicidade não merece estar na minha vida. Ele a puxou para mais perto, sentindo o perfume dela. Você me faz feliz, Beatriz. Heitor te adora como se você fosse mãe dele. Isso é o que realmente importa no final das contas. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo-se segura e protegida pela primeira vez em muito tempo. Os meses foram passando como água correndo num rio, e o relacionamento deles se fortaleceu cada dia mais. Mateus era discreto por natureza, e eles construíram seu amor longe dos holofotes e fofocas. Os funcionários da mansão perceberam a mudança, claro, mas eram leais e respeitosos. Helena, a governanta, chegou a comentar com Beatriz numa tarde. Faz bem ver o Sr. Drummond sorrindo de novo assim, e o Heitor nunca esteve tão feliz na vida. Beatriz deixou oficialmente o cargo de babá após 3 meses. Não fazia sentido manter aquela formalidade quando ela e Mateus estavam juntos. Mas continuou presente na vida de Heitor constantemente, agora em um papel diferente, mais maternal e natural. 6 meses após a viagem à ilha, Mateus planejou um jantar especial. Disse a Beatriz que era para comemorar o aniversário de namoro deles, nada mais elaborado. Ela se arrumou com carinho especial, usando um vestido azul marinho elegante que ele havia lhe dado de presente no mês anterior. O jantar foi preparado na mansão mesmo, íntimo e romântico. Velas espalhadas por toda parte, flores frescas perfumando o ambiente, música suave tocando ao fundo. Heitor estava estranhamente agitado, mal conseguindo ficar sentado na cadeira, balançando as pernas sem parar. O que está acontecendo com você hoje, mocinho? Beatriz perguntou, rindo da inquietação dele. Nada. Ele respondeu rápido demais, quase gritando. Mateus sorriu misteriosamente, os olhos brilhando. Filho, acho que está na hora, não é? Heitor pulou da cadeira como se tivesse molas nos pés e correu para fora da sala. Voltou segundos depois, segurando uma caixinha de veludo azul nas mãos trêmulas de excitação pura. Beatriz levou a mão à boca, o coração parando por um instante. Mateus. Ele se levantou calmamente e se ajoelhou diante dela. Heitor se posicionou ao lado do pai orgulhosamente, estendendo a caixinha aberta com cuidado. Dentro, um anel de diamante brilhava intensamente sob a luz dourada das velas. Beatriz, Mateus começou, a voz rouca de emoção contida. Você entrou na minha vida silenciosamente e transformou absolutamente tudo. Me ensinou a valorizar o que realmente importa. Me mostrou que o amor não se encontra em aparências ou convenções sociais. Você me devolveu a alegria de viver que eu achava perdida para sempre. Heitor interrompeu ansiosamente. Casa com a gente, Bia. Por favor, por favor. Ela riu entre lágrimas que escorriam sem controle. Heitor, Mateus continuou com a voz firme. Aceita se casar comigo? Aceita construir uma família de verdade conosco? Beatriz olhou para os dois, o homem que amava profundamente e o menino que se tornara seu filho do coração. Como ela chegara ali? Como a babá que ninguém notava se tornara a pessoa mais importante daquela casa? Sim, ela sussurrou emocionada. Sim, 1000 vezes sim. Heitor gritou de alegria, pulando no lugar. Mateus deslizou o anel no dedo dela com mãos levemente trêmulas. Depois a beijou profundamente, selando a promessa de um futuro juntos. Uma semana depois, os 3 voltaram à ilha onde tudo começara. Caminhavam pela mesma praia dourada, agora como família de verdade. Beatriz usava o biquíni vermelho que havia mudado tudo, e desta vez era Mateus quem a admirava abertamente, sem culpa, sem esconder nada. Bia, posso te chamar de mãe?
Heitor perguntou de repente, correndo entre eles na areia molhada. Mateus olhou para Beatriz, que sentiu os olhos arderem novamente de emoção transbordante. Pode sim, meu amor, ela respondeu, a voz embargada de felicidade. Seria a maior honra da minha vida inteira. Te amo, mãe. Heitor pulou nos braços dela com força total. Também te amo, meu filho, com todo o meu coração. Mateus os abraçou, envolvendo sua nova família com braços protetores. Ali, naquela praia paradisíaca, onde tudo começara, Beatriz finalmente entendeu uma verdade simples. O amor verdadeiro não precisava de plateia, nem de aprovação de ninguém. Precisava apenas de corações sinceros, dispostos a se encontrar e se reconhecer. Ela havia sido invisível por tanto tempo, escondida nas sombras daquela mansão. Agora, nos olhos de Mateus e no abraço de Heitor, ela era completamente vista, amada e valorizada. Para sempre. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.